Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo no capítulo 31, 32 e 33. Na leitura anterior nós vimos, em Êxodo no capítulo 29 e 30, Deus instruindo Moisés sobre a consagração dos sacerdotes, descrevendo o ritual de purificação, vestes sagradas e ofertas necessárias para que Arão e seus filhos sirvam no tabernáculo. Também são detalhados os elementos essenciais do culto, como o altar do incenso, o pagamento do resgate do censo, a bacia de bronze para lavagens rituais e o óleo da unção e incenso sagrado, simbolizando a santidade e exclusividade do serviço a Deus. Em Êxodo, no capítulo 31, Deus escolhe Bezalel e Aholiabe, um da tribo de Judá e o outro da tribo de Dan, como principais artífices responsáveis pela construção do tabernáculo, seus utensílios e vestes sacerdotais. Não somente eles, mas uma equipe de pessoas habilidosas em todas essas áreas, para que o tabernáculo então fosse construído. Eles recebem habilidades e sabedoria divina para a execução das tarefas artísticas. Nesse mesmo capítulo, também Deus reforça a importância do sábado como sinal perpétuo entre ele e os israelitas, destacando o descanso como sagrado. As artes descritas, escultura, trabalho com ouro, prata, bronze e tecelagem, eram avançadas na região do Oriente Próximo, indicando que Israel havia aprendido várias técnicas sofisticadas durante o período no Egito. E o uso também de materiais preciosos reflete a prática comum em templos de culturas vizinhas, como os egípcios e babilônicos, que também construíam espaços sagrados com riqueza e arte detalhada. O que podemos ver nesse capítulo é que Deus, de fato, capacita pessoas para cumprir sua obra, mostrando que habilidades naturais e espirituais podem ser usados em prol do reino de Deus. E também vemos novamente o sábado destacando a necessidade de descanso e devoção, ensinando o equilíbrio entre trabalho e espiritualidade. Em Êxodo, no capítulo 32, acontece um episódio triste. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, o povo impaciente convence Arão a construir um ídolo em forma de bezerro de ouro. Deus se ira com o pecado da idolatria. Moisés ele intercede pelo povo a Deus, evitando a destruição completa. Quando Moisés desce do monte, ele quebra as tábuas da lei ao descer e ver os homens pecando. Ele confronta Arão e pune os idólatras, resultando na morte de cerca de 3.000 homens. A veneração de bezerros de ouro ou touros era comum em culturas como a egípcia e a cananeia, onde esses animais simbolizavam força e fertilidade. A fabricação do bezerro de ouro pode refletir também influências culturais que foram, evidentemente, assimiladas quando o povo estava no Egito. A narrativa sugere a luta constante de Israel para abandonar práticas pagãs em favor de um relacionamento exclusivo com Yahvé. O que nós podemos perceber é que essa luta não se dá apenas na jornada do Êxodo, mas em toda a história de Israel. Até o exílio babilônico nós podemos perceber essa inconstância do povo em relação ao politeísmo. Algumas lições que nós podemos ver nesse capítulo é que a idolatria é uma ruptura na fidelidade a Deus, como nós podemos ver quando Moisés ele quebra as tábuas da lei, ele está mostrando exatamente essa ruptura com a aliança divina. E também vemos Moisés como um modelo de intercessão, mostrando a necessidade e o poder da oração em favor de outras pessoas. O episódio ensina, evidentemente, as consequências do pecado, mas também sobre a misericórdia divina. É um capítulo muito difícil esse, né, porque nós vemos Deus ordenando que os levitas até matem os seus conterrâneos,
o povo de Israel. O que nós podemos perceber é que quando o povo se volta para a idolatria, não havendo nenhum tipo de divisão entre política e religião, havia uma teocracia naqueles dias, o povo que se volta para o bezerro de ouro está se insurgindo também contra a ordem política. Eles se tornam adversários, evidentemente, de Moisés e do restante do povo. Então a gente pode também interpretar desta forma esse rigor em relação à maneira como são penalizados aqueles que eram idólatras. Em Êxodo, no capítulo 33, Deus ordena que Israel siga em direção à terra prometida, mas avisa que não irá no meio do povo, devido ao seu pecado, enviando um anjo em seu lugar. Moisés, ele monta uma tenda, que é chamada tenda do encontro, fora do acampamento, onde ele se encontra com Deus. Moisés pede a Deus que sua presença continue acompanhando o povo, dizendo que sem a sua presença, Israel não seria distinto das outras nações e também o próprio Moisés não iria adiante. É interessante que Moisés ele intercede a Deus e o diálogo parece como Moisés convencendo a Deus, como se Deus não soubesse aquilo que ele iria fazer. Mas é a ideia que nós devemos entender a respeito da própria dinâmica da oração. Nós estamos orando por um Deus que sabe todas as coisas. E apesar de Deus saber todas as coisas, Ele vive conosco esse momento do tempo, nos ouve e até mesmo nos mostra a sua misericórdia em relação às respostas de oração. Algumas informações importantes é que o conceito de tenda sagrada tem paralelos em outras culturas também, como santuários móveis em outros cultos nômades de outros povos que habitavam também Canaã e o mundo do Oriente Médio. E a prática de buscar a Deus, a presença divina, os oráculos, isso é comum em todas as religiões e principalmente naquele período nas religiões do Oriente Médio. Agora, a presença de Deus é essencial para guiar e sustentar o seu povo, mostrando que mais importante que a bênção é o relacionamento com o abençoador. A humildade e a ousadia de Moisés em sua comunhão com Deus mostram como deve ser também a nossa relação com Deus e como a intercessão também pode influenciar o plano divino. E esse capítulo também enfatiza a distinção de Israel como povo escolhido, que era dependente da graça e da direção de Deus. Ainda um aspecto interessante, Moisés ele ficou 40 dias no Monte Sinai e o povo inclusive pensou que Deus o havia matado, que ele havia sido morto. Mas destacando o número 40, Moisés ele fica então jejuando durante 40 dias. Outro personagem que ocorre algo semelhante no Monte Horebe é Elias, que também fica 40 dias de jejum. E no Novo Testamento, Jesus Cristo também jejua durante 40 dias antes de começar o seu ministério aqui na Terra. Esses 4 personagens bíblicos, eles aparecem no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus. E no Monte da Transfiguração, Deus se apresenta, diz aos discípulos que estavam presentes também ali, Pedro, Tiago e João, que o Filho amado de Deus era Jesus e que todos eles deveriam ouvir a Jesus. E Moisés e Elias somem, ficando apenas a figura de Jesus. Esse capítulo é muito interessante porque mostra Moisés como representante da lei, Elias como representante dos profetas e Jesus Cristo, que era acima de Moisés e Elias, tanto é que a lei e os profetas Moisés e Elias dá lugar apenas a Jesus e o Evangelho da graça. Então é importante fazer esses links com o Novo Testamento para a gente entender essa continuidade.
Que Deus abençoe profundamente a você, meu irmão e minha irmã, e que a gente possa continuar firme, confiando na graça de Deus, crendo que a vida sem Deus, ela não é possível de ser vivida. Se não há a presença de Deus em nossos corações e nos guiando, nós estaríamos simplesmente perdidos. Que Deus abençoe a todos.